Daí. Aí sim, hein? Tô equipado. Aí, é nóis, aqui, ó. Então, ô produção, pode? Ok. Você que pode, hein? Então, e aí, pessoal, boa tarde. Aqui estamos mais uma vez, novamente, aqui na F-Câmara para apresentar aí o bate-papo semanal que nós estamos tendo toda semana. Mais uma vez, Né? novamente. Né? Porque já não é a primeira vez que estamos voltando, né? Estamos no nosso 8º bate-papo semanal. Oitavo já. Tá virando uma Oitavo série. já. Não é, produção? Oitavo? Oitavo bate-papo. Tá tipo Dexter, né? Daqui a pouco. Série de Netflix. Gigante de Netflix. E o terceiro do Culture Code, perfeito. Sobre o Cuticode é o terceiro. Okay. Eu queria começar aí apresentando a nossa bancada ilustre. Nós temos um membro aí honorário, né? Já várias vezes. E aqui um membro ilustre novo na casa, o Ícaro, que vai estar pela primeira vez aqui. E eu queria... Isso, veio da base. E para falar hoje sobre desafios, né? Tá bem presente aqui no nosso Culture Code. Para começar, então, Valdir, por favor, se apresente, você que já é de casa. Bom, meu nome é Valdir Félix, eu sou o CTO da Orage Founders e sou Head de Tecnologia aqui na F-Câmara, tá? Sou gestor da área de operações críticas e tenho participado dos bate-papos desde o início, né? Então a gente está aqui fazendo essa brincadeira porque eu já sou figurinha carimbada aqui do nosso bate-papo. Legal, perfeito, obrigado, Valdir. E aqui do meu lado esquerdo, direito de vocês, o Ícaro, por favor, Ícaro, se apresente pro pessoal. E aí, galera, eu sou o Ícaro Souza, sou desenvolvedor aqui na FC e participei pelo programa de formação. Fui formado pelo programa de formação aqui. Ele tá meio nervoso, é a primeira vez dele. Então... Primeira vez. Mas tranquilo, ele vai se soltar com o tempo. Pessoal, e eu sou o Vinícius também, já participei em vários encontros. Sou um dos especialistas de negócios e OKR Coach aqui de uma das nossas startups, o Get OKR. Já tivemos um bate-papo semanal também sobre a nossa startup. Uhum. E para dar início, então, eu já queria aí reiterar o convite para vocês. Toda semana, nas quartas-feiras, nós estamos realizando esse bate-papo semanal. E estamos realizando uma série aí de 5 bate-papos sobre Culture Code, não é, produção? 5, isso. O primeiro, então, nós abordamos aí o tema de nós formamos pessoas e não somente técnicos, que é o primeiro item do Culture Code da F-Câmara. E no primeiro também abordamos um pouco do que é Culture Code, se você tem curiosidade, quer aprender sobre o assunto e melhor, implantar na sua empresa, tem o link aí embaixo ou tá nos vídeos relacionados aí, vai ter como você assistir, está online e gratuito, tá? No segundo, a gente falou sobre nós temos competência interdisciplinar. Nós temos competência interdisciplinar e o Valdir, o Christian e o Edmê bateram um papo bem legal também na semana passada. E hoje a gente vai entrar na competência número 3 do Culture Code aqui da F-Câmara. Muito legal para você que está assistindo aí, que tem vontade de trabalhar, quer conhecer um pouco melhor sobre a cultura organizacional da F-Câmara. Hoje nós vamos falar, então, sobre desafios, tá? E para começar, nós estamos sempre prontos para novos desafios. E para começar, eu queria dar uma introdução aí para o pessoal e acho que um bom pontapé inicial é a gente começar falando sobre desafio. O que é desafio? E se vocês já tiveram um desafio na vida também, compartilhar, acho que vai ser um pontapé bem legal. Mas vamos começar, o que é desafio? Por favor, Valdir. Então, a gente tem uma questão cultural muito forte em relação a esse ponto, né, de desafios. O que motiva a gente são novos desafios. E o que é um desafio para a gente? É algo que, geralmente, a gente ainda não fez, que representa algo novo dentro de um projeto novo, ou uma tecnologia nova, ou um desafio de negócio novo, né? Então, assim, o desafio está muito relacionado a algo que a gente ainda não fez. Porque senão não seria um desafio, seria algo que é repetição do mesmo, né? Então, o novo ele é muito desafiador e isso instiga muito a gente porque nós somos movidos por isso. Então, o pessoal, todo mundo que está na nossa operação aqui gosta muito de fazer coisas novas, de se estimular com o novo, né? E o desafio ele é basicamente isso: você ter uma nova oportunidade de crescimento, né? Então, assim, para a gente, desafio e crescimento estão muito interrelacionados, né? Então, se você sempre faz
mais do mesmo, com a mesma tecnologia, com projetos muito parecidos, então o seu crescimento vai ser com mais experiência, mais aprofundamento naquela tecnologia. E se você sempre está buscando coisas novas e buscando desafios diferentes, então o seu crescimento é exponencial. Sim. Então a gente acredita muito nisso. E uma relação legal aí é que se você sempre faz mais do mesmo, se aprofundando, obviamente, naquele conteúdo, você vai se tornando cada vez mais técnico em relação àquilo. E mais especialista. E mais especialista, né? Uhum. Então, voltando aí, a F-Câmara também lida e gosta de pessoas com perfil interdisciplinar, pessoas que procuram sempre. Então, uma coisa, é como a gente sempre fala em todos os nossos bate-papos de Culture Code, tudo está interligado um com o outro. Falamos disso na semana passada. Isso, né? E na primeira semana também. Nós valorizamos bastante generalistas também, né? Que é a galera que gosta de puxar novos desafios. E para complementar o que o Valdir falou, eu acho que desafios está bem relacionado também com zona de conforto. São aquelas atividades que te tiram da zona de conforto. Que te faz se levantar da cadeira, procurar, estudar, passar algum tempo sem dormir. Isso acontece bastante com quem inicia no programa de formação e ainda não tá meio cru, tipo eu. Você era, né? E aí você cresce bastante participando desses desafios. Muito mesmo. Sim, legal. Bacana o Ícaro fala isso porque ele tem uma experiência própria, né? Na própria pele sofreu isso aí, mas que é bastante engrandecedor para a carreira, né? O desafio aqui é constante. A gente promove um ambiente que tenha muito desafio, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente também. Como que a gente faz, né? Também na prática. E eu queria fazer uma pergunta agora para os dois aí. Uma pergunta bem, diria eu, pessoal. Que tipo de desafios, ou se vocês puderem citar um desafio que passaram pela vida, não somente em relação profissional, pode ser um desafio de N formas, mas eu queria que vocês compartilhassem com o pessoal algo nesse sentido. Pode ser? Pode. Eu posso começar dizendo que foi o primeiro projeto que eu tive aqui dentro, que foi participar do Racetrack, por ser uma empresa que ainda estava nascendo, é uma startup que ainda tem hoje, e eu estava muito no início, então eu estava muito cru. E aí eles me deram o espaço e a possibilidade de trabalhar sendo dono do produto. E esse foi um desafio, administrar sem realmente conhecer, mas claro que tem todo o suporte por trás do Valdir, do Thiago. Tudo calculado, né? Calculado. E esse foi o meu grande desafio aqui dentro da UFC. E teve um resultado final, só para a gente poder fechar esse storytelling. Hoje o Racetrack Hoje é meu. Eu comprei. Hoje é a startup mais estável, a maior startup do grupo da Orange Founders. E você percebe que você deu certo quando te convidam para participar de outros projetos que estão no início também, que é um novo produto que a gente está criando aí, vem novidade. E aí me chamaram também para gerenciar esse novo desafio. Legal. Você tirou gerente, então. Se cuida, se te honra. Bacana. Em relação a mim, eu poderia dizer que um desafio que foi um desafio compartilhado com o resto da F-Câmara, né? Que foi basicamente a estruturação do modelo da Orange Founders, que é a Venture Builder, né? A gente tinha bastante conhecimento já no mundo de startups, de criação de produto, tanto com produtos que a gente criou para nossos clientes. E aí o desafio maior foi como montar o modelo que seja um modelo factível para a realidade da F-Câmara, né? Sim. Então, assim, isso foi um desafio tremendo para a gente da Orange Founders, tá? E, basicamente, como o Ícaro comentou, o Racetrack foi o primeiro, né? Foi o cobaia desse modelo aí. A gente aprendeu muito com o Racetrack, não só tecnicamente, né, como produto, que é o que ele mais viveu na prática, como em modelo de negócio mesmo, tá? Então, assim, a gente nunca tinha montado uma startup SaaS com o modelo que o Racetrack é hoje, que é um modelo que funciona melhor aqui. E foi um ciclo, né? Foi uma caminhada que a gente foi dando o primeiro passo. Primeiro, criamos o produto. Começamos errado, né? Primeiro, a gente não cria o produto. Então, a gente tinha que ter validado a ideia primeiro, validado o mercado, para colocar um MVP no ar, etc. Então, a gente foi aprendendo com os passos do Racetrack. Isso foi um tremendo desafio, principalmente por questão de tempo, né? Disponibilidade das principais pessoas que estavam envolvidas, de custo, né? Porque é um projeto que não tinha financiamento algum, então muita coisa a gente tirou do próprio bolso para poder financiar o produto, para acontecer, né? E estruturar as áreas que não tinha ninguém. Hoje em dia tem uma equipe, né,
dedicada ao Hashtrack e às outras startups também. Mas no início não tinha ninguém, né? Então, tinha quantas pessoas, Nicolas? Tipo, tinha eu, você e o 3 Thiago. ou 4 pessoas, né? Basicamente era isso. E a gente tinha que fazer, tirar leite de pedra mesmo para fazer as coisas acontecerem. Então, o marketing, a área de vendas, a área de produtos, tudo era a gente que tocava. Isso foi um desafio muito engrandecedor, porque tirou, no meu caso, me tirou do conforto técnico, né? Que eu sempre fui muito técnico, me trouxe para um patamar diferente, tratando de empresas mesmo, de como estruturar uma empresa, como estruturar uma equipe que funciona, como estruturar uma área de marketing, como estruturar uma área de vendas. E isso é basicamente sair do mais do mesmo e ir para algo novo, e para algo desafiador. Sim, show de bola, pessoal. Muito legal. Os dois compartilharam aí exemplos bem factíveis e bem próximos aí da realidade que eles vivem hoje aqui na Câmara. E com o ambiente que a Câmara constrói de desafios, etc. E linkando isso que vocês falaram com o próximo tópico, vocês poderiam falar um pouco melhor na prática como que a F-Câmara, ou como uma empresa no geral, cria um ambiente desafiador, mas ao mesmo tempo saudável, porque não pode ser desafiador também ao ponto de desengajar a equipe, as pessoas lutarem, doentes, ou lutarem, enfim, né, trazer discórdia também, isso ninguém quer. Não. Então, vocês poderiam falar um pouco mais sobre isso, como que pode ser feito, como que é feito aqui e de forma saudável. Bom, a gente busca sempre uma excelência técnica muito grande, né? Uhum. Na área hoje que a gente atua, dentro da F-Câmara, né, que é a área de operações críticas, onde surgiu a maior parte dos produtos de dentro das startups, né? Então, as startups surgiram da nossa operação. E, com isso, veio também a necessidade de a gente se especializar tecnicamente em algumas coisas que a gente vê como importante, como, por exemplo, ter maior produtividade na construção de aplicativos. Para chegar num nível de excelência na construção de aplicativos mobile, por exemplo, o Ícaro agora está começando um novo projeto que é um aplicativo mobile, né? E para chegar no nível de excelência de aplicativos mobile, a gente passou por um caminho que é complexo, né? Sim. E a gente sempre buscar a excelência é o desafio. Não é um desafio muito grande por si só a qualidade, né? Buscar a qualidade sempre. E o nível de exigência lá em cima, porque isso é uma cobrança até do próprio mercado, né? Uhum. Hoje em dia ninguém admite um bug num aplicativo, por menor que ele seja. Porque assim, o nível de comparação é sempre empresas que estão muito consolidadas no mercado. Você pensa em aplicativo, por exemplo, você pensa no Airbnb, pensa no Uber, pensa em aplicativo nesse nível, pensa no WhatsApp. Os caras não são referência de mercado. Assim. Então a gente está se comparando também nesse nível dos caras. Então o nível de qualidade é um ponto que coloca a barra lá em cima e isso é um desafio, né? Chegar nesse nível. Um outro ponto é sempre buscar coisas novas, né? Tecnologia. Pô, a gente está sempre trabalhando com o que é novo. A gente está usando Angular 4, Ionic 3, está usando a última versão do Mongo, lançou uma coisa nova do Docker, Docker Swarm, por exemplo, a gente já está usando. Usou quando chegou Lambda dentro do AWS, a gente foi um dos primeiros a usar. Então, assim, tem muita coisa nova acontecendo e a gente está tentando sempre acompanhar, tá? E inovar em cima disso, e buscar sempre a excelência técnica em cima dessa questão da inovação tecnológica, né? Isso é uma questão que leva bastante desafio. E um ponto que eu acho que é um dos principais é que, como a gente estimula muito a competência interdisciplinar, é um desafio para o desenvolvedor que é muito técnico também se preocupar com a questão de autogestão, autorresponsabilização, proatividade, comunicação dentro do time. Sim. Então, esses pontos, cara, é um desafio muito grande para um cara que é 100% técnico. Então, assim, a gente promove os desafios dessa forma. Então, tem a questão da qualidade dos produtos, a excelência nos detalhes, né? Isso é muito importante. Da questão de buscar sempre o novo, né? Sempre a ponta de lança lá da tecnologia. A gente não quer ficar para trás. E a questão de ser interdisciplinar, tá? Sempre incentivando outros conhecimentos que não sejam um conhecimento técnico, né? Porque por mais técnico que você seja, isso acaba virando comum daqui a pouco e você se acomoda. Sim, tá? Sim. Então a gente faz muito coaching de carreira, coaching de liderança, tem muita questão de filosofia, que é um conhecimento que
existe aí há muito tempo, mas que poucas empresas de tecnologias implementam na prática. Sim. Então, isso é um ponto que a gente coloca com bastante ênfase dentro da nossa operação para poder gerar o desafio, para o cara querer alcançar cada vez mais. E você, Ícaro? O Roger falou praticamente tudo. Mas eu tenho uma pergunta boa para você. Mas na sua experiência, o que você... Então, o ambiente desafiador aqui na FC que eles montam é a questão também de, principalmente em operações críticas, aceitar diferentes tipos de projeto. Então, a gente não é só aqueles projetos razoavelmente simples, que a gente faz, que a gente é especialista. Mas a gente aceita vários projetos novos, com as tecnologias novas que o Roger falou, que é muito difícil, porque você tem que desbravar uma coisa que ninguém fez ainda. Existe lá a documentação, mas às vezes é bem chula, e aí a gente tem que ir atrás e desbravar mesmo. Isso é um desafio que se propõe aqui o tempo todo com POCs, que são provas de conceito que clientes pedem, a gente está disposto a fazer, e aceitando diferentes tipos de projetos com diferentes tipos de finalidade. Sim. Então, a gente é generalista mesmo. Se precisa fazer um projeto, sei lá, para desenvolver um aplicativo para TV, a gente vai fazer, vai encontrar alguém que faça aqui dentro e a gente vai conseguir. E uma questão também para deixar saudável o ambiente, que a gente faz bastante aqui, é o crescimento pessoal, que são os coaches. Então, rola muito crescimento pessoal e você se sente bem com isso. Tem a questão da ajuda, cooperação entre a equipe. Então, a gente tem muita questão da cooperação. E, principalmente, e também tem algumas coisas, tipo festas, algumas brincadeiras, happy hours. Então, a gente, toda essa questão, um ambiente mais descolado também. Então, tudo isso aí torna um ambiente mais saudável e produtivo. Sim, bacana. Perfeito. E legal, pessoal, o que vocês falaram, achei muito legal, um complementando o outro, e o Ícaro, querendo ou não, ele passou por todo um processo de formação recentemente, né? F-Câmara é uma empresa que, no DNA, ela é empresa de formação e consultoria. Isso, então, formação é muito importante. Isso é muito importante para a gente. Inclusive, hoje, a gente está convidado para uma aula de filosofia que vai ter aqui. Então, é algo realmente recorrente, é algo que eu estou falando para vocês. Por exemplo, hoje nós vamos ter uma aula. Então, esse ambiente desafiador e, ao mesmo tempo, saudável, não é fácil. Não é fácil. E empresas que se propõem a trabalhar com seus colaboradores nesse sentido têm resultados expressivos e muito importantes. Produção? Temos duas perguntas. Duas perguntas. Fala aí. Não são 357, não? Você vai escolher só duas. Não, eu escolhi duas. Isso. Primeiro, a gente tem a pergunta do Gabriel. Legal. Ele pergunta para vocês: todo desafio é bem-vindo? Olha, todo desafio é bem-vindo, sim. O que o Ícaro comentou, não estou olhando para a câmera, desculpa aí. A produção falou aqui, olha para a câmera. Todo desafio é bem-vindo, sim. O que o Ícaro comentou anteriormente, de que a gente sempre está pegando projetos bem diferentes. Isso é uma realidade, tá? Então a gente pega projetos em tudo quanto é tecnologia. A gente já fez projetos em Node, em Java, em .NET, em Python. Então, assim, tem de tudo, tá? Recentemente fizemos um projeto em Scala com o utilizando Kafka, Hadoop, Spark. Então, assim, isso gera um desafio fantástico e esse conhecimento vem para dentro do time, né? Todo desafio é muito bem-vindo. A gente acha que o desafio é sempre engrandecedor, porque de uma forma ou de outra a gente vai aprender com aquilo, né? Mesmo que a gente quebrar a cara, a gente vai aprender com aquilo, mas a gente é bastante competitivo nesse sentido, né? De querer fazer mais e fazer melhor o tempo todo. É isso. Não tem mais o que falar, né? Não tem o que falar. É exatamente isso, é o mesmo pensamento. É isso mesmo. Então, para você, todo desafio também é bem-vindo. É sempre bem-vindo. E na sua vida também é assim? Claro, a gente sempre aceita. Antes da você também, eu acho que bateu muito, fez um match aqui na cultura, porque eu sempre procurei desafios novos e sempre fui atrás. Legal. E isso é importante que você acabou de citar, que o seu fit ele tem tudo a ver com o fit cultural da empresa. Legal. Produção, próxima pergunta, por favor. E o Michel, ele pergunta: desafios impactam muito nos prazos de entrega dos projetos? Obrigado, Carol, pela pergunta. Obrigado, Carol, por ter lido. É do Michel? Legal. Por que você está chamando a Chip de Carol? Porque é a Carol, né? Não pode chamar de filho. Então, tá bom. Eu acredito que impacta, sim, quando é tecnologias novas. E aí pode acontecer de você imaginar o prazo e acabar sendo um pouquinho mais difícil do que você imaginou. Então, pode. Mas a gente calcula isso aí também. Então, a gente faz sempre um cálculo. A tecnologia é nova,
a gente não tem muito conhecimento nisso aí, mas vamos aprender, então a gente tenta fazer, aumenta um pouco o prazo. Isso é uma questão de gestão também, né? Assim, quando a gente fala de desafio, não quer dizer que a gente vai, vamos criar aqui um desafio novo que não existia na realidade só para a gente ter um novo desafio. Não é bem isso, tá? Não é desafio por desafio. Não é o desafio pelo desafio. Tem que ter um propósito muito claro. Então, assim, os clientes nos procuram por a gente ser conhecido por inovação. Sim. Então, com a inovação já vem um desafio junto, né? Então, já vem embutido no projeto. A gente não vai, vou criar aqui um desafio no projeto porque ele tá chato. Não é isso, tá? A gente já cria algumas coisas para desafiar as pessoas, cria também, mas quando não impacta a frase dos clientes. O cliente sempre está em primeiro lugar. Acho que é uma empresa bastante customer success, né? Um exemplo que eu poderia dar, assim, quando começou o último programa de formação, não esse agora que está iniciando nesse momento, uma das coisas que a gente fez foi criar algumas validações de conceito em tecnologia que a gente não conhecia, tá? Então validamos algumas coisas, como por exemplo o GraphQL. Nós fizemos uma POC bem bacana, tá no GitHub da F-Câmara, inclusive. Acho que a nossa produção pode colocar o link aqui embaixo depois. E fizemos um chatbot utilizando o Watson, exatamente. E aí a gente fez a POC, deixou funcionando, ficou fantástico a implementação. Colocamos tudo open source também. Então, assim, a gente fez isso pelo quê? Pelo desafio. Para incentivar os novos membros do programa de formação a fazer coisas novas. Tá? Não tinha nenhum projeto desafiador no momento, inventamos um e vamos fazer aquilo acontecer. Sim. Então, é uma coisa que está muito no nosso DNA mesmo, tá? A gente faz de forma proativa até. Sim, legal, show de bola. E tem mais um, né? Mais um? Emendando aí que você está falando do programa de formação, Bacana. O Alexandro, ele perguntou quantos funcionários fazem participação do programa de formação semelhantes ao Ícaro? Quantas pessoas na turma, né? Legal. Acho que o programa do Ícaro foram quantas pessoas? No meu programa foram 7 ou 8. Foram 8. Foram 8. Ficou quantos? Eu e mais um. O negócio é competitivo mesmo. É o desafio, né? Nem todas as pessoas estão dispostas e tem esse fit cultural de gostar de desafio, se superar, etc. Então, acho que foi um grande motivo aí. Mas esse número varia muito, tá? Vai muito da disponibilidade do time, né? Sim. Das pessoas interessadas e tal. Nesse último programa de formação, batemos um recorde assim, de inscrições. A gente está bem mais estruturado agora, tem algumas coisas que são tão automatizadas, de teste, tudo. Batemos mais de 500 inscritos para participar do programa de formação. Desses aí foram aprovados uns 30. Desses 30, vai passar tem uma fase de entrevista que está rolando agora e tal, vão ser aprovados aí, acho que uns 5. Aprovados que você fala e passaram para começar aqui com a gente. Então, assim, os 30 passaram na prova. E vão entrar na F-Câmara, mas só 5 no programa de formação. Não, os 30 passaram na prova. Os 30 passaram na prova. Isso. Vão passar por algumas outras etapas de entrevistas e tal. Desses 30, vamos selecionar 5. Isso, para o programa de formação. Isso. Legal. Ou menos, né? Depende. Eu acho que foram mais de 100 que foram aprovados e só 30 selecionados para a entrevista. Ah, tá. Entendi. Isso, para entrevista e 5 selecionados para a Porque tem duas provas, tá? Tem uma prova comportamental e tem uma prova de lógica. É isso mesmo. E aí, nesse atual programa de formação, são 4, né? O atual tá rolando, são 4 pessoas. Isso. Então, assim, o número varia muito, tá? Vai depender de quantas pessoas se inscreveram, da disponibilidade aqui, das pessoas formarem esses novos membros do programa. E eu queria fazer uma pergunta para complementar aí, focado no programa de formação agora, porque eu estou vendo que tem várias perguntas legais vindo do programa de formação. Quem participa do programa de formação, o que ele está pronto para esperar de desafio que pode vir para ele? Até onde pode ir isso? Ou um exemplo que já aconteceu, ou como é que os meninos agora estão trabalhando o programa de formação deles no quesito desafio? Pergunta complicada? Não é complicada, não. Eu acho que os desafios principais de quem está começando, a pessoa que está entrando para uma formação geralmente está no início da carreira. Isso. Né? Ou saiu da faculdade, ou está estudando ainda, ou é o primeiro emprego, ou está ainda se formando como profissional, né? Os desafios para esse perfil, de pessoas que estão começando, são muitos. Né? O pessoal não sabe coisas básicas profissionais, como se especifica um projeto, tipo, o que é um backlog, tipo, não sabe nada, tudo é desafio.
Então, assim, promover desafio para programa de formação não é exatamente uma tarefa difícil, porque tudo é novidade. Né? Tudo é novidade. Mas os desafios são, principalmente, desafios técnicos e desafios profissionais, né? Que aí envolve aquelas outras partes que não técnicas, que compõem a nossa competência interdisciplinar. De comunicação, autogestão, de se comprometer com prazo, com ser uma pessoa que é confiável nas reuniões, tipo. O Ícaro nem falava quando entrou no programa. Hoje ele está aqui se apresentando ao vivo. Cara. Então, assim, leva um crescimento profissional como um todo, né? Não só técnico. Você pode esperar também projetos reais. É isso que eu queria chegar. Não são desafios de escola, são desafios reais. Não é uma coisa inventada, né? Então, eu vou me usar como exemplo, porque quando eu entrei, eu realmente esperava que ia ser uma coisa mais leve. Então, eu pensei que eles iam passar um tempo para estudar e depois passar alguns projetos simulados, e aí eu ia começar a participar da equipe de verdade. Não, primeiro dia que eu cheguei, ele falou, tem essa startup, você está na equipe, vamos fazer, e aprende durante o crescimento da startup. Andar de carro e trocar de roda ao mesmo tempo. Exatamente, então você tem que estar preparado para se adaptar também, o desafio é grande para se adaptar, e projetos reais. Legal, é isso que eu queria chegar. Desafios que as pessoas podem esperar são desafios reais. Então, acho que é o mais legal aí do programa de formação. Vai impactar a vida de pessoas. Eu acho que você... Eu tô falando por isso demais. É startup, né? Foi feita pra isso. Quase que passou batido. Daqui. Tem mais uma? Legal. Cheio de perguntas, hein? Show de bola. O Fábio fez uma pergunta que acaba complementando a do Michael, que ele pergunta... O prazo curto para a entrega de um projeto pode ser considerado um bom desafio? Eu acredito que sim, tá? Eu acho que o prazo em si é algo desafiador por si só, né? No entanto, a gente tem que ponderar, né? Tem coisas que são possíveis e tem coisas que são impossíveis. Tem gente que um projeto de 3 meses em um com uma equipe do mesmo tamanho. Tipo, enxuta, né? É impossível de fazer. Dá pra gente ter um meio termo? Dá, isso também é um desafio. Chegar num acordo com o cliente, tipo, reduzir o escopo para fazer uma entrega parcial, uma espécie de MVP. Sim. E isso também é um desafio. É um desafio constante aqui. Então, o prazo eu considero, sim, como um desafio por si só. A experiência do Ícaro, né? Prova isso. No programa de formação acontece bastante isso e tudo calculado, né? O Valdir pega você no começo, assim, e quando ele pede para você prometer o prazo, você se comprometer. E você fala um prazo, ele fala assim, acho que dá pra diminuir isso aí. Isso te tira da zona de conforto e te faz aumentar a qualidade e a velocidade com que você aprende. Então, é uma das coisas que a gente faz aqui. Mas acontece o contrário também, tá? O pessoal assim, galera, pela minha experiência, acho que não dá pra entregar em um mês. Tem certeza? Não, é isso mesmo, tá? E aí, tipo, o desafio deles vai ser cumprir o prazo que eles prometeram. Isso. Que é a questão de autogestão, autorresponsabilização pelo projeto e tal. Case real, hein? Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. E foi o Fábio que perguntou nessa última. Obrigado, viu, Fábio? E a gente tem mais uma pergunta. Tem mais uma? Chuva de pergunta. De frente contigo hoje, né? De frente contigo. Em relação aos desafios, como é o processo de novos produtos? Bacana. Boa pergunta. Isso aí, Pode novos produtos / novos projetos. Isso. Primeiro vem o MVP ou a validação de mercado? E quais são os desafios que vocês encontram nesse processo? Acho que você poderia falar bem da hora de Founders aí. Então, no nosso caso, a gente tem um modelo de validação de projeto que passa por um desafio inicial que é muito importante, que é a validação de mercado. Então, a gente não começa a investir num novo produto sem ter certeza que aquela realidade daquele produto ela existe de fato no mercado, tá? Porque uma coisa é a ideia ser boa, isso é um ponto importante, mas ideia boa por ideia boa não quer dizer nada, né? A gente tem que saber se essa ideia resolve algum problema. Esse problema é real? Então a gente tem que validar essas hipóteses primeiro, né? Então, beleza, o problema é real. Ok, validamos isso. Como a gente vai validar isso? Talvez com uma pesquisa, talvez mandando uma comunicação para alguns clientes possíveis. Eu acho que nessa fase eu vou citar o exemplo do Welcome App, que é uma startup que a gente está lançando aqui agora,
E o processo de validação foi muito legal. A gente criou um framework de validação aqui, que o Thiago, enfim, lendo várias referências de validação, a gente criou algumas perguntas chaves que o cliente tem que falar para a gente que aquilo é verdade, não, obviamente, de forma direta, mas de forma indireta, a gente entender com que ele falando que aquilo realmente faz parte da vivência dele, que é um problema. Quando a gente teve a ideia de fazer o Welcome App, na verdade, seria uma plataforma de educação para a empresa, chamada Eduz. Quando a gente foi no mercado validar, não validamos a ideia. E, na verdade, validamos que não era o melhor produto para se lançar. Daí, percebemos na validação um outro problema, que era no onboard de novos funcionários, né, de novos colaboradores da empresa. O que é onboard é um processo de iniciação de um colaborador na sua empresa. Então, desde ele saber como é que funciona a sua cultura, é um setup no mundo da tecnologia. Como é que é a cultura, estragou o mouse, precisou de alguma coisa, em qual setor ele procura o quê. Então, isso tudo, as pessoas que começam, né, elas não têm esse tipo de informação. E acaba sempre perguntando para o colega do lado, e muito provavelmente ele também não sabe. Daí, fomos para o mercado e perguntamos para 100 pessoas, na rua, cara a cara. Por quê? Um formulário, e por formulário somente, você não vê a pessoa enrugando a testa, você não sente a vibração da voz dela, não tem um processo de validação muito válido. Então, a gente foi na rua, passamos, eu, o Christian e os sócios, eu e o Christian, principalmente, passamos na rua um dia inteiro, pesquisando e perguntando às pessoas. Então, para a gente, o processo de validação, ele é muito importante. Tá? E continua, por favor, como é que é o processo de lançar novos produtos. E aí a gente, validando que existe um mercado, que o problema é real, a gente tem que perguntar, o cliente, ele precisa de um produto para resolver esse problema? Ele pagaria? Né? Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, ele pagaria? Né? Porque assim, pode ser que o cara tem um puta problema, que é um problema real, existe mercado para isso, mas ele resolve com Excel. Né? E ele não está nem aí para um produto, porque ele já resolve com Excel. Então a gente tem que saber o que ele usa. Se a gente vê um gap de mercado que não é solucionado, e o cara, sim, está disposto a pagar por um produto, aí sim a gente começa o processo de ideação do produto. É isso. Então, assim, tem vários desafios antes, né, de começar a desenvolver. Tipo, pensando como um programador, é só codar aqui, vou fazer Você vai codar e provavelmente vai ser em vão. Isso, porque aí você bota para o cliente testar, nossa, não gostei de nada que está aqui. Porque você não ouviu o cliente, você fez aquilo que você achou que ele queria. Né? Uma ideia que você acha que e muitas vezes não está... Totalmente, a gente usa totalmente data-driven, né? A gente pega as informações e com a base delas a gente constrói. E voltando no nosso histórico, o hashtag foi bem assim. Isso é da GC. Foi o... A gente começou fazendo produto, aí depois a gente falou, a gente tem concorrente, descobriu depois. Então, assim, isso é uma etapa que hoje a gente faz muito bem, né? Porque a gente busca sempre validar o mercado. E validar o mercado é o quê? Existe mercado, o problema é real, existe concorrente, quem são os concorrentes? O que eles fazem de bom? Quais são os diferenciais? A gente entende o todo para saber, vamos lançar um produto assim e esse aqui vai ser o diferencial. E a gente vai encaixar ele aqui, né? Vai encaixar ele nesse nicho aqui. Tudo que a gente falou é um desafio. São vários desafios, na verdade, né? Mais uma? Mais uma? Eu gostei do sinal, você faz assim, né? Time, né? É legal o assunto, mas o Alexandro, ele perguntou como se portar quando o desafio encarado não tem o resultado esperado. Legal, como lidar com o fracasso diante de um desafio. Eu acho que o Ícaro podia ser. Pode falar. O que fica é um aprendizado. Sempre você consegue recuperar alguma coisa de algo que você fez. Mesmo que não tenha dado tão certo assim, você dá para recuperar, como foi o que aconteceu com o Hashtag, a gente começou do jeito errado, sim. Perdemos um pouco, algumas coisas por causa disso, mas isso serviu de aprendizado para colocar tanto no Welcome App, no GetOKR, no LinkUp, aprendizado, sobre o aprendizado. Falando de startup particularmente, o aprendizado é super importante, né? Então, o Lean Startup é basicamente sobre feedback. É uma metodologia montada para você criar produtos mínimos possíveis para poder você ter feedback rápido. Porque com isso você gasta menos dinheiro, você erra menos, se você errar rápido, isso. E assim por diante. Feio. Então eu não vejo o fracasso como uma coisa tão ruim assim.
No entanto, o que eu acho uma coisa ruim é o esforço no vazio, né? É o esforço no vazio, sem resultado. Sem resultado. Então, assim, se você está fazendo uma validação e você sabe o que vai colher de resultado, você sabe. Se você sabe o que vai colher de resultado, você sabe se pode ser positivo, negativo e por quê. Então, você já espera por aquilo. Então, se você está fazendo de forma até inocente um produto novo e espera que vai dar 100% certo, pô, você não está dentro da realidade do produto, né? Então, assim, esperar pela falha é uma coisa muito comum no processo de criação de produtos. Sim. E aí sempre rola pivotar, né? Os grandes fizeram isso também, né? O Facebook, LinkedIn, Twitter, eles começaram com uma proposta diferente. E aí meio que eles fracassaram, entre aspas, né? No que eles propuseram, e mudaram, pivotaram, e hoje estão aí, né? Sim. E não só na área de tecnologia de produto, né? Aqui na F-Câmara, a gente tem esse conceito espalhado para todas as equipes. A gente usa uma metodologia aqui que foi bem difundida pelo Google, etc. A gente já bateu um papo também no bate-papo semanal, o OKR. E cada OKR, cada objetivo de cada colaborador, ele é um desafio. Ele é um desafio porque a meta é ir além, né? Você sair realmente da zona de conforto. E não quer dizer que no final do trimestre, ou quando a gente for revisar esses resultados, a pessoa não bateu o resultado dela, ela está demitida. Não, ela olhar para os resultados dela e saber onde ela errou e o porquê ela errou. Que é isso que o Valdir falou. O mais importante, e o Ícaro também, o mais importante de você, no fracasso diante do desafio, é você entender o porquê você errou, quando e como você errou para você, o quê? Vamos fazer isso de novo. Então, a gente trabalha com essa metodologia, o que traz também para o dia a dia de todo colaborador, área comercial, área de marketing, principalmente lá nas nossas startups, que tem mais área de marketing, comercial, etc. Esses desafios também, não só na área de TI e de tecnologia. Né? Bacana. Então, isso aí. Não? Não, mais nada. Vamos lá, galera. Legal. Quantos participantes online aí? 3.500? Cara, 3.500 pessoas online. Não esqueça que as pessoas têm acesso às pessoas online. Eu tô só... Metade do Brasil está assistindo a gente. Beleza, batemos a Globo. Saiu no G1? Ah, tá brincando. E, pessoal, então agora entrando mais a fundo aí sobre o terceiro valor da F-Câmara. Nós estamos sempre prontos para novos desafios. E isso entra também no que falaram ali, se qualquer desafio é válido, isso entra sobre a questão de se o desafio, isso compromete na parte de entrega, de prazo, então entra um pouco também em tudo aquilo que foi perguntado pelo pessoal aí de casa, e que eu acho que vale a pena a gente comentar. Tá, entendi. 20 minutos. Legal. E vamos lá então, pessoal. Ativo no queijo. Dá um coelhinho. Mas enfim, vamos lá. Agora eu trago plaquinha. Vamos lá, pessoal. Então, o terceiro valor da F-Câmara. Vamos falar agora de F-Câmara e nós estamos sempre prontos para novos desafios. Acho que já é uma coisa intrínseca da F-Câmara, né? Que a gente aceita realmente desafios, foi o que a gente falou desde o começo, sobre a aceitação de projetos diferentes com finalidades diferentes. Então, nós aceitamos pods o tempo todo, projetos grandes, pequenos, médios, vai dependendo do projeto. Independente do projeto, a gente aceita pelo desafio. E qual que é um perfil legal aí de pessoas que agora a gente teve 500 inscritos aí no programa de formação, um pouco mais de 100 passaram para a última fase, para a próxima fase, 30 para a fase de entrevista e 5 vão ser selecionados. O que a gente procura em alguém que está realmente passando pelo processo de formação no quesito estar pronto para novos desafios? Um ponto bastante importante, tá, que a gente valoriza bastante é a competitividade. Né? A gente falou um pouquinho sobre competitividade no início, e o que é exatamente isso? É pessoas que são ambiciosas, que querem mais e que querem melhor. Né? Então, competir com ele mesmo, em se superar, em fazer o melhor naquele projeto, em não errar no projeto como errou no anterior. Sim. Então, esse tipo de pensamento, ele é muito rico, né? Porque ele te leva fatalmente ao progresso. Então, as pessoas que têm um nível de competitividade alta, elas não aceitam perder, não aceitam errar. Isso é muito importante, porque você está sempre buscando o melhor, sempre buscando acertar, sempre buscando cada vez melhorar mais a qualidade do seu trabalho, a qualidade da entrega. Né? Isso é um perfil bastante interessante. Outra coisa é pessoas que não são acomodadas.
né? Então, assim, se você une autocompetitividade com pessoas não acomodadas, então, cara, você tem uma fórmula bem bacana para uma pessoa que quer crescer, né? Só tem que tomar cuidado que, geralmente, esse tipo de pessoa é meio agressivo, né? Quer ir pra cima, né, das coisas, é competitivo demais, né? Mas aí é uma questão de dosar isso e de direcionar essa energia para o foco certo, que é entregar os projetos da melhor forma possível. Isso. Né? Então isso a gente avalia bastante aqui dentro também quando a gente faz as entrevistas técnicas, as entrevistas com o nosso recrutamento, tanto para a seleção de novos candidatos, como para o programa de formação. Principalmente para o programa de formação, porque eles vão ter desafio o tempo todo. Se a pessoa não for uma pessoa competitiva, provavelmente ela vai espanar. Isso. Então, isso a gente não quer. A gente quer que as pessoas continuem. Eu acho que o terceiro pilar que você, complementando o que você falou do que a gente olha no profissional, é a questão da evasão. Eu acho que você poderia falar um pouco melhor sobre isso, diante de um desafio, essa questão de o cara não desistir, ele ter resiliência e continuar. Resiliência e continuar. Tá lendo bastante Obscure, né? Então, um ponto que ele comentou também é a evasão. O que é evasão, né? Você fugir dos desafios. Né? É um ponto muito importante. Tenho isso aqui pra fazer. Puta, tô ocupado, não dá pra fazer e tal. Ou então, mando pro Pedro que eu faço e no meio do caminho... no meio do caminho vê que não dá e dá uma desculpa e sai fora. E aí, por exemplo, o Ícaro tá no meio de um projeto. Cheguei com uma nova demanda de um cliente. O Ícaro, fechei um projeto novo e tal, e falou, putz, vamos aí, eu quero fazer. Isso é uma coisa muito bacana que acontece com o pessoal que sai do programa de formação, que quando eu chego, por exemplo, com um projeto novo, o pessoal às vezes discute para quem vai ficar no projeto, porque todo mundo quer ir para o desafio novo. Isso é muito bacana, porque está dentro da cultura. Isso. A gente é bastante competitivo em relação a isso. Legal. Temos mais perguntas. Uma pergunta quando vocês vão selecionar as pessoas, vocês tentam equilibrar esse nível de desafio da pessoa com o nível de desafio do gestor para conseguir lidar com as duas situações? Sim, porque tem que ter um equilíbrio de toda forma, e o perfil que a gente seleciona vai de acordo com a cultura, principalmente, mas é ditado também de projeto para projeto. Tá? Então a gente às vezes precisa de uma pessoa que seja mais criativa, a gente precisa de uma pessoa que seja mais organizada. Geralmente a pessoa criativa é meio desorganizada, né? Cria as coisas e fica deixando lá pela metade. Então, se a gente criar um time só de criativos, provavelmente esse projeto não vai ser entregue. Então a gente tem que equilibrar muito bem os perfis. E o nível de competitividade é um critério também. Né? Tem projetos que são mais desafiadores, que precisam de pessoas mais competitivas para conseguir dar conta do desafio, e tem projetos que são mais tranquilos, que tem um desafio inicial, mas que depois vai ficar mais ok. Então, o equilíbrio do projeto em relação ao perfil é feito principalmente nas entrevistas com o recrutamento e com as entrevistas com os gestores. Tem um comentário do Alexandre que fez as perguntas, né? Ele disse que ele participou do processo de seleção e foi uma abordagem diferenciada e agregou valores aos entrevistados. Bacana. Que legal. A gente ficou feliz de saber disso aí. É um bom feedback. É uma né? Pautado em filosofia, no estudo do ser. Mas é legal saber que a pessoa sai daqui agregando alguma coisa, mesmo que seja numa entrevista, né? Que legal. E tem a pergunta do Thiago. Ele fala, boa tarde, Santos Laranjas. Existe alguma ferramenta ou metodologia que a Câmara utiliza para analisar as tendências de mercado? Nossa, quer responder essa? Você que é um cara das vendas do comercial aí. Então, para questões de tendências de mercado, eu imagino que ele esteja falando de novos produtos, startups, etc. É isso mesmo. Então, o que a gente faz bastante aqui, e a gente valoriza isso nos nossos colaboradores, é trazer ideias, principalmente para o nosso setor de startups, que é a Already Founders. Inclusive, a gente tem incentivos bem legais internos aqui para quem faz esse tipo de iniciativa, tá? A partir do momento que a gente tem ideias, e obviamente muitas dessas ideias, inclusive de startups que estão rodando no momento, surgiram de insights que, por exemplo, o Thiago ou outro sócio, uma pessoa, viu fora do país enquanto esteve lá, ou viu no Brasil, ou até um pivô de uma outra ideia que estava surgindo, etc. Então, questões de metodologia e ferramentas para análise de tendências
necessariamente, não. O que a gente faz é brainstorming de ideias, pessoas trazendo ideias para a gente, e a partir daí, a partir desse ponto inicial, a gente faz um estudo de mercado, validação, etc. Obviamente com as melhores ideias que a gente acha que tem mais fit cultural, tem mais fit com a nossa proposta da Orange Founders, e que obviamente aproveite do ecossistema da F-Câmara, dos clientes. Isso tudo ajuda no processo de rampagem aí, de começar a realmente andar com as próprias pernas a startup. E aí nessa segunda etapa que o Will falou, aí sim começa a implementar metodologias para fazer esse processo bem feito. Isso, aí a gente tem processos de... bastante design thinking, startup, MVP Canvas, Scrum. Tem metodologias que a gente usa na fase principalmente de ideação do produto, né? Tipo, o design thinking é uma coisa que a gente usa bastante, né? O Lean Startup também, para fazer o planejamento das entregas e tal. Um ponto que é importante colocar é que a gente é muito data-driven, né? Então, se a gente não tem um dado que nos diga, que essa informação aqui é verdadeira por isso, e isso aqui nos dá uma tendência de mercado tal, a gente não segue em frente. Então, assim, no caso do Welcome App, você comentou, a gente não tinha informação nenhuma, a gente foi atrás da informação. Colocamos lá 100 entrevistados para falar sobre a experiência deles começando na empresa, o que eles achavam, e assim vai. Então, a gente gerou informação para tomar uma decisão em cima de um dado factível, né? Então, isso é uma coisa recorrente. Então, a gente não começa um produto do nada. Assim. E obviamente, como eu falei, a gente tem aquela questão de processo de validação de ideias, que foi um framework que a gente criou interno aqui para validar as ideias no mercado. Tá? E, obviamente, também achando as próximas tendências. E como os funcionários aqui são muito curiosos, então aparece ideia o tempo todo. Metodologia, a galera vai atrás e traz pra gente. É verdade. Isso é bem bacana. Tive. Tem mais uma? Não? Ok, legal. Eu vou voltar a reforçar aqui que a gente está participando aqui de um bate-papo semanal. Toda semana nós temos um bate-papo aí. Esse é o terceiro da série de 5 sobre o Culture Code da F-Câmara. Do Culture Code da F-Câmara, e hoje a gente está falando aí sobre desafios, tá? Sábado, pessoal, reiterando, a gente vai estar presente lá no Mercado Livre Experience, certo? A partir das 7h30 da manhã, tem um link aí no vídeo embaixo, você pode acessar, ver como é que vai funcionar o evento, e nós vamos estar lá representando uma das nossas startups, que é o Linkup, uma startup de conectores, API, de integração de sistemas. Tá bom, pessoal? Esperamos vocês lá. Queria lembrar que a gente não vai ter o bate-papo na véspera do feriado. Importante. Não vai ter por quê? Só porque é feriado. Não é pela gente que a gente vai estar aqui trabalhando firme e forte. Não no feriado, mas no dia do feriado. Então, mas para garantir que todo mundo essa próxima semana pula e na outra semana vai ter normal. Voltamos dia 13. Legal. Dia 13 vai ter normal o bate-papo. Então, reiterando, dia 13, na próxima semana não teremos bate-papo, justamente por ser véspera de feriado, etc. A gente vai ter só na outra semana, voltando a falar sobre o próximo tópico do Culture Code da F-Câmara. Tá bom, pessoal? A gente deixou um espaço bem legal para perguntas. Tem uma pergunta para a gente poder complementar aqui? O Bruno ele faz um comentário. Por favor. Deixar uma equipe motivada é sempre um grande desafio. Sim. Como manter a motivação da equipe? Sim, legal. Olha só que coisa boa, né? Bacana. A gente acredita muito no propósito. Tá? E o propósito é um alimento para as pessoas estarem motivadas. A gente acredita que sempre relembrar o propósito da F-Câmara, que a gente marcar a história, né, é o nosso grande propósito base da empresa. Então, a gente transforma outras empresas a partir da tecnologia e o nosso propósito principal é marcar a história. Sim. Então, a gente fala direto com os consultores. Galera, aqui vocês estão nesse projeto, mas esse projeto é só mais um projeto de tantos outros que vão existir. Vocês daqui estão construindo a própria empresa e estão se construindo como pessoas, se construindo como profissionais, se construindo como história de vida. Sim. Então, é uma coisa que transcende muito tecnologia, né? Não é tecnologia pela tecnologia. A gente está aqui todos os dias criando história. Sim. E o nosso propósito principal é marcar história, né? Com todos os projetos que a gente faz, o nosso propósito é sempre chegar do outro lado e dizer, fizemos um grande projeto, o cliente está super feliz, isso aqui virou um marco dentro da empresa.
Isso. Porque esse é o nosso grande propósito. Isso motiva muitas pessoas. E complementando o que o Valdir falou sobre trazer as pessoas para esse propósito principal e, obviamente, trabalhar o sonho dentro da empresa, eu estou escrevendo um artigo agora, inclusive, sobre engajamento e como é que, obviamente, a metodologia que eu trabalho, que é o OKR, pode ajudar nesse sentido. Sim. E um estudo legal da Deloitte, que é uma consultoria, enfim, fez com 2.500 líderes no mundo, descobriu que apenas 13% dos colaboradores se sentem motivados no trabalho e se sentem engajados na empresa. E mais do que o dobro disso, estão tão desmotivados que podem ser os detratores, né? Levar negatividade para a equipe. Então, isso realmente é um ponto de muita importância. E aqui a gente trabalha isso de várias formas, vendendo o sonho. Hoje, todo mundo que trabalha na F-Câmara sabe para onde o norte que a empresa quer, o norte da empresa, para onde ela quer chegar. Então, a gente tem 4 objetivos principais para a F-Câmara, além de, obviamente, a base ser marcar a história, mas a gente tem ali o norte que é dado e todo mundo compra esse sonho porque está bem definido e você contribui e enxerga isso na prática. Você enxerga como é que o seu trabalho está impactando nos resultados da empresa. E eu acho que isso é uma forma muito motivadora e que traz engajamento também para a equipe, né? Então, bacana de bola. Tibi, mais alguma pergunta? Foi o Bruno, né? Legal. Obrigado pelo comentário, Bruno. Foi um comentário ou você fez uma pergunta em cima do comentário? Foi o comentário do início e depois ele fez a pergunta. Obrigado pela pergunta, Bruno. É uma pergunta muito legal. Pessoal, então acho que já pode caminhar para o encerramento, né? Foi um bate-papo muito legal hoje. Eu gostei muito aí do ponto de vista aqui de quem dá o programa de formação para quem participou recentemente, né? E que em pouco tempo vai estar dando também, né? É o objetivo. Então foi bem legal assim essas visões que a gente teve aqui. E eu queria agradecer, claro, a cada um de vocês que participou também, principalmente com as perguntas, né? Hoje as perguntas foram muito legais mesmo. Então, deu para ver o engajamento de vocês com relação aos desafios aí que a gente estava proposto a falar. Tem mais uma consideração que eu estou esquecendo, Tibi, além do Mercado Experience, do bate-papo que não vai ter semana que vem, na próxima, já alinhando com vocês novamente. Vagas abertas. Isso. Nós temos, por favor, Valdir. Temos aproximadamente não, mais de 100 vagas abertas hoje na F-Câmara. Então, o link está aí na descrição do vídeo também. Se quiser entrar diretamente no site da F-Câmara, tem o fcâmara.com.br e no menu principal tem um link lá, super, hiper destacado, né? Quero trabalhar na F-Câmara. Você clica lá, você vai ter acesso à página de contratação. Manda seu currículo, cara, porque a gente está contratando bastante gente mesmo. Isso. Então, essa semana passada, no meu time fecharam 9 pessoas novas. Então, assim, bastante gente, né? Em uma semana. É mais de uma por dia. Mais de uma por dia. Então, assim, a gente está contratando bastante, tem projeto de todos os tipos, tá? Então, principalmente se você for desenvolvedor full stack Node, full stack, cara, manda currículo no stack. Queremos você. Legal. Obrigado aí, então, mais uma vez. Ícaro, alguma consideração final aí pra gente? Eu acho que eu queria falar que eu realmente gostei de participar desse pedaço do Culture Code, que é o Desafios, porque está sendo um desafio para mim participar daqui. Como o Valdir falou, eu era muito tímido quando eu entrei na F-Câmara e hoje aqui estou ao vivo para a galera aí. Então, agradeço a presença de vocês pelo PC e até a próxima. Valeu, pessoal.